Olá, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos a mais um programa Cultura Livre aqui da nossa TV Gazeta. Hoje o programa está muito especial. Eu converso com um amigo, uma pessoa, um músico que eu admiro muito o trabalho dele. Tive essa honra de conhecê-lo dentro dessa quarentena que a gente está vivendo ainda. E ele é músico, cantautor, produtor cultural, professor, tem um currículo extenso aí de vivência e veio falar aqui com Cultura Livre, mostrar um pouco da sua arte, do seu trabalho. Boa noite, André. Boa noite, Elô. Prazer estar aqui. Eu que agradeço, assim, essa honra de poder trabalhar com você, um profissional que eu admiro muito e que gosto de escutar, está na minha playlist lá no Spotify. Que bom, siga esse exemplo, hein? E fiquei muito feliz aí com todos esses resultados que eu vi do seu trabalho durante a quarentena, que possibilitou a gente se encontrar muitas pessoas online, né? Para as pessoas saberem que foi online, num festival que você produziu e que foi de uma grande magnitude, né? Assim, da gente poder ter acesso à cultura, assim, foi incrível mesmo. Parabéns a você e o Raoni Vilas Boas. A gente não pode deixar de falar dessa pessoa maravilhosa que é o Raoni, que fez esse convite, né, Coruja, para ti. Que interessante. E é isso, bem-vindo aqui ao Cultura. Começar assim perguntando para você, contar um pouquinho da sua história quanto músico. Você sempre gostou de música? A música sempre esteve presente na sua vida desde criança? Você sempre se viu como música? Eu sempre quis perguntar isso para ti. Bom, muito obrigado pelas boas-vindas, pelas palavras. Que bom que a gente pôde se encontrar durante essa quarentena, mesmo que de forma remota. Obrigado pela referência ao trabalho no Espio Festival, né, junto com a Raoni. E muitas outras pessoas, tu estás incluída nisso. E o teu trabalho também aqui e em outros lugares também dá oportunidade para que as pessoas se conectem com a arte. Então acho que a gente faz coisas que têm semelhanças e a gente se encontra nisso e tem muita afinidade. Também sou um grande admirador do teu trabalho. E para falar da minha história, eu venho de uma família onde não há músicos. Então não tive esse contato com instrumento musical quando era criança. Né, a coisa de ver alguém com um instrumento era uma coisa muito diferente para mim mesmo, porque não tinha essa vivência na minha família. Eu acho que antes da gente começar, eu até mencionei que a minha família... Eu fui criado no estado do Pará, em Belém, na capital, mas a minha família materna é de um estado, minha família paterna é de outro estado, então eu tinha uma família muito reduzida em Belém. E a minha vivência musical, ela basicamente se resumia na infância toda ao que o meu pai, carioca, escutava, ouvia música MPB, né? Muita música vinda do Rio de Janeiro, que quando ele nasceu ainda era a capital do país. E a minha mãe, amapaense, como eu, minha mãe já escutava umas coisas dos anos 70, estrangeiras, então ouvia muito flashback, ainda escuta muito flashback. São as coisas que eu me lembro de ter escutado quando era criança. Mas contato com o instrumento mesmo eu não tive. Olha só. Pois é. Uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, estava olhando num domingo os classificados do jornal, né? Hoje em dia não tem mais isso. Mas quando eu tinha 12 anos, isso já faz uns 5 anos que eu tinha 12, eu estava olhando nos classificados do jornal no domingo e alguém estava vendendo um violão. E aí falei, pô, vó, liga, pai, liga, não sei o quê. E a gente descobriu que o cara estava vendendo esse violão no mesmo andar em que a minha avó morava, no prédio dela, em Belém. Então, foi uma coisa muito simples. R$50. Tinha começado o plano real, hein? A galera tinha acabado de trocar de cruzeiro para real. Violão, esse primeiro violão, comprado lá pelo meu pai, pela minha avó, foi meu primeiro contato com o instrumento. Aí peguei cifra, ia para banca de revista, comprava, tinha internet, né? Comprava... Autodidata, então, você lembra de ter ido fazer algum curso para tocar violão? Eu tive interesse em ter aula. Eu tenho uma percepção a respeito de autodidatismo, que é o seguinte, sou professor, evidentemente que estudei algum tipo de didática, mas não significa que eu seja um expert em didática, acho até que eu não sou. Mas eu entendo que é muito complicado essa definição do que é ser autodidata, porque a gente aprende com as pessoas. Com alguma pessoa você aprende, né? Ninguém chega para uma criança para dizer assim, olha, ela está falando, ela é autodidata na fala. Não é o processo de aprendizagem de qualquer coisa.
se dá por observação. Só que é diferente, as pessoas têm o entendimento de que tu sentares numa sala de aula, ou hoje na frente do computador, para teres uma aula, e aí tu estás aprendendo com a figura do professor ou da professora, que é um facilitador daquele conhecimento. Legal, aquilo é uma coisa mais sistemática, mais direcionada, mais objetiva, talvez traga resultados mais imediatos. Só que a gente vive processos de aprendizagem que são independentes desse modelo, né? Talvez eles não sejam tão efetivos, ou eles demorem mais a acontecer, sejam mais livres, mas eu não consigo me enxergar como autodidata porque meu primeiro ano com violão foi sozinho, com revista. A revista é um método, sabe? A revistinha de cifra. Mas sim, depois eu tive um professor de violão, e depois eu entrei no conservatório, lá em Belém, e fui estudando. Fez faculdade de música? Estudei, fiz curso superior em música, licenciatura na Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Foram anos muito interessantes. Foi quando eu comecei a minha vida profissional como músico, quando eu estava na universidade. E vamos falar então de cantautor, que é uma palavra nova, né, aí utilizada para quem canta e compõe as próprias músicas. É isso? Estou certa? Tá certíssimo, é isso mesmo. Na verdade, cantautor é uma palavra que é muito utilizada na língua espanhola e na língua italiana também, quase, né? Cantautore. Só que ela existe no português. Existe, na mesma raiz latina, só que não era tão popularizada. Mas agora já é mais usado o termo cantautor. Eu, aqui mesmo em Cuiabá, em 2017, comecei um projeto que se chamava Cantautores MT. A gente teve mais de 30, quase 40 eventos ao longo de um ano e meio. Né? Começou lá na Praça da Mandioca, com o Julinho, e depois a gente foi para o Metade Cheio, e acho que foram mais de 30 edições do Metade Cheio, semanais, com muita gente da música cuiabana, algumas pessoas de outros municípios de Mato Grosso, quando estavam passando aqui, e algumas pessoas de outros estados também, quando passavam por aqui. E a proposta era essa, de sentar com um instrumento que tu usas para compor. Tem gente que levou um teclado, que compõe ao piano. Tem gente que compõe no celular, né? Tem gente que compõe no celular. Sabe, aconteceu também. Aconteceu de ter gente que levou para fazer o playback do beat. Eu me lembro da Pátia Ana, eu acho que ela usou o celular. Me lembro que a Sara Mitch usou o computador em algum momento também. A maioria das pessoas usava violão, mas teve quem tocou, fez viola e voz. Teve quem fez piano e voz, né? E saiu muitas músicas autorais dentro desse projeto de cantautores na época, você lembra? Eu acho assim, eu acho que muitas parcerias surgiram ali, né? Não foi exatamente naquele momento, mas parcerias surgiram porque a gente se encontrava e tinha muita afinidade, né? A gente levava um público comum, não era tanta gente que frequentava, era um evento pequeno, mas as pessoas que iam assistir mesmo que fossem 5, 10 pessoas, sabe, era aquele público fiel e conhecia o outro, aí começava a seguir, a trocar uma ideia. Foi uma troca muito bonita de gente que apresentava música nua, sabe? Não, as pessoas não estavam nuas apresentando as músicas, né? Vamos deixar claro. Era a canção pura mesmo, aquela que tu compuseste sem tantos arranjos, sem banda, era o formato mínimo. Mostra pra gente, então, um pouquinho o que seria essa música nua aí, já que você tocou nesse assunto. A música nua, né? O pessoal já tá querendo nudes, né? Mostra seus nudes aí agora. Então, peraí, a música nua eu vou tirar aqui, o microfone vai sair. Não, mas assim, a música nua, basicamente, é só uma maneira de dizer, de forma mais vendável, da forma como tu compões, né? Se a pessoa faz o ukulele e voz, compõe no ukulele, ela vai lá e canta daquele jeito. No caso, é a famosa voz do violão dita de um jeito mais bonito, né? É isso. Só que assim, música de autor, né? Eu não estou interpretando a música dos outros, eu estou interpretando as minhas próprias canções, tentando ser o mais fiel possível a como eu compus. Porque era um tipo de apresentação que não era um modelo de entretenimento em que tu tens de ficar mantendo o pessoal dançando ou fazendo música de fundo. Tu estás ali para dialogar com aquelas pessoas. Para aprender, inclusive, aprender muito. E assim, era tocar e dizer, poxa, eu estava inspirado. Tinha um papo, sabe? Sim. O Cantautores tinha esse modelo. Por exemplo, qual foi a primeira música? Vamos pegar, então, a primeira música que você compôs, você lembra? Lembro. Eu lembro da música, mas eu não sei mais tocar. Não sabe mais. A primeira música que eu fiz, eu tinha 16 anos, eu acho. Não foi para os seus discos? Não. Assim,
Eu entendo, as pessoas Foi também... processo, né? É um processo, porque na verdade compor também é um exercício. O pessoal fala de inspiração, então isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Eu fico comparando muito o artista ao atleta. Sim. Eu acho que vocês do teatro, inclusive, conseguem relacionar isso de uma maneira muito mais direta. A gente adora falar que o processo é melhor que o resultado final, inclusive, porque a gente aprende tanto com o processo que o resultado final, é maravilhoso, mas o processo, ele é fundamental, né? Passar por todas as etapas, coisas que não vão para o resultado final, por exemplo. Exato. Uhum. Assim, eu faço um desenho do processo criativo que é o seguinte: se pensares aqui de baixo para cima, começas com uma ideia, um ponto. Se fosse fazer um gráfico disso, ele vai se ampliando no processo criativo, porque vai absorvendo, vai aprendendo, vai trocando muita coisa e aquilo vai se ampliando, mas aí depois tem a hora que tem que dizer, tá, agora vamos afunilar para fechar o espetáculo, ou o show, ou o repertório, e aí aquilo vai se afunilando. O que chega às pessoas é algo direcionado, talvez mais aprimorado, sim, mas o que esteve antes, no bojo desse processo criativo, é muito mais amplo. Muitas vezes ideias para outros projetos surgem aí. Sim, verdade, realmente. Sim, eu estou dizendo isso para dizer que eu já fiz muitas músicas que não são apresentáveis, mas que são parte de um processo, porque é exercitar. A música não é a primeira vez que tu vais compor, a música vem pronta. Sim. Às vezes tu compões um monte de coisas, um monte de rascunhos, de ideias, de pedaços de música, até chegar numa canção que tu consideres apresentável. E qual foi a primeira canção sua que foi apresentada, ou apresentável? Foi uma canção que se chama Para Sempre. Ela é uma música que fala de lendas, lá ela fala do Curupira. E eu apresentei, esse foi o meu primeiro trabalho profissional como músico. Quando eu estava na universidade, entre 2001 e 2004, já faz muito tempo, quando eu estava na universidade, eu tinha um CDzinho que ficava rolando lá na universidade, né? Entrava nos centros acadêmicos que o pessoal estava escutando, que era um CDzinho de voz e guitarra ou voz e violão, com um monte de música trash, assim, tal, bagunçada. Gravei do jeito que dava, na tecnologia que eu tinha acesso, e esse CDzinho ficou rolando lá na universidade bastante. Mas, quando eu estava no final da universidade, eu me inscrevi num festival. Foi o festival no município de Orem, lá no interior do Pará. E depois, com a mesma música, eu me inscrevi na Bienal da Uni, em São Paulo. Então, me apresentei em 2004 com essa canção Para Sempre, no interior do Pará, no festival fui para a final. E depois, na Bienal da Uni, em São Paulo, no ano seguinte, 2005, fui lá, toquei no Auditório Ibirapuera, lá onde rola o Criança Esperança. E, inclusive, está rolando uma discussão aí para acabarem com todo o complexo esportivo do Ibirapuera. Não façam isso de jeito nenhum, que aquilo é fundamental para a cultura e para o esporte, não só de São Paulo, mas do Brasil também. Recebe muita gente aquilo. Tem muita história também naquilo. Assim. Não é só chegar e demolir por interesses econômicos e tal. Porque a cultura é economia e tal, mas não se vê dessa forma. Né? A gente tem que ficar batendo nessa tecla o tempo inteiro numa coisa tão óbvia. A gente estava conversando isso, inclusive. E quando a gente gera renda, a gente gera emprego, a cultura... Por favor, gente, assim, é essencial, é um momento de respiro, é um momento, sabe, de alívio e também um momento para se refletir o que passa no mundo. A cultura está aí para tantos lugares, né? E eu acho fantástico. A gente não vive, um povo sem cultura é um povo sem memória, sem história. Então, a gente for pensar na cultura, ela é a memória de um povo, ela é a história desse povo. E a gente, como que vai lá e vai demolir um lugar cheio de memórias, cheio de significados e cheio de histórias, né? É exatamente isso que você falou. A economia criativa te dá possibilidades de, assim, tu crias um projeto hoje, como eu estava fazendo esse gráfico do processo criativo, aquilo se multiplica. Às vezes, para tu chegares num produto, tu já criaste vários outros, sabe? E aí depois vai tentando viabilizar cada um daqueles, assim, mas as ideias não têm fim. Então as possibilidades são múltiplas dentro desse modelo econômico, né? São vários modelos, melhor dizendo. Sim. Mas sim, Para Sempre foi essa minha primeira canção que eu gravei e toquei em Orem, toquei em São Paulo. Até entrou inclusive se tiver alguém da Uni de Mato Grosso assistindo, vocês tiverem acesso, eu não tenho o CD da Bienal da Uni de São Paulo de 2005. Se vocês conseguirem, eu gostaria de ter. Que legal. E aí foi isso, era uma música que falava de lenda amazônica e tal, Curupira. Quer que eu toque um pedaço? Eu nem lembro direito, uma hora eu vou parar aqui, que eu não lembro. Todo menino
é um pouco curupira. Brincando de pira, pega, pega, ajuda, ajuda, cola, cola, cócoras. Todo menino é um pouco curupira. Brincando de pira pra despistar o caçador. Se perder entre as flores da aresta, deixando-no perdido na floresta. Das brincadeiras de criança tenra, que sem pudor se suja de terra. Menino levado meio curupira, que nunca teve curuba e pira. Enfim, uma música sobre infância, né? Olha só. Não sei se vocês sabem o que é curuba e pira. Curuba é ferida mesmo, coisa que o moleque pega, né? Que monte de ferida na perna, assim, que o moleque brinca na lama e tal, né? Fica. E pira é também, pira são essas feridas piores, assim, tal. Coisa de pegar micose, essas coisas. A gente pegava, as crianças de hoje em dia não pegam mais micose, né? É porque a gente não é tão moleque mais, né? De ficar pulando no meio da lama, assim. Não, verdade. E é engraçado, né? A geração agora, a galera não pula na lama e tal. O pessoal precisa fazer isso, pulem na lama, vão criar anticorpo pra vocês. Subam nas árvores, né? Vão criar anticorpo aí, né? Necessário. Com certeza. Então, André, daí você chega, toda essa bagagem aí, e vem para o Mato Grosso. Vamos falar um pouquinho da sua história também no Mato Grosso, né? Como que é essa chegada sua. E chegando aqui, você chegou em 2014, que você já me contou, e em 2016, depois de 2 anos, você lança seu primeiro EP solo, né? Porque você já teve outras histórias com bandas, né? Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu toquei numa banda bem conhecida do estado do Pará e também no circuito independente brasileiro na segunda metade da década passada. Já que estamos terminando esta década, agora eu estou falando de um período de 2004 a 2010. Eu tive uma banda chamada La Pupunha, em Belém, que circulou por muitos estados, foi para fora do Brasil também. A gente fez muita coisa grande, coisa legal, no circuito independente. Toquei em Cuiabá a primeira vez em 2006. Com La Pupunha? Com La Pupunha no Festival Calango. Com gente que hoje muitas daquelas pessoas que estavam ou trabalhando nos bastidores ou tocando no Festival Calango de 2006, hoje são meus amigos, são colegas, né, vivendo aqui. Mas naquela altura nem imaginava que um dia eu viria morar em Mato Grosso. Mas enfim, em 2014 eu vim viver em Mato Grosso. Já tinha lançado 2 discos com La Pupunha, né? Para quem quiser procurar também, vai lá, escute La Pupunha nas plataformas de música digital. E estava num processo de criação do meu disco, meu álbum Two Trees, que foi lançado em 2016. E já num processo vivido aqui, né? Dividido entre Belém e aqui. E as histórias pelo mundo também, que não tem como deixar de fora, né? Eu acho que essas histórias estão muito no conteúdo das canções, sabe? Estão dirimidas ali no meio daquelas canções. Elas falam de muitas histórias, elas usam muitas referências das coisas que eu vivi fora, também umas coisas que eu vivi aqui. E alguns participantes desse disco também gravaram em outros países, e aí tem participação de muita gente em muitos lugares. Como que você pensa, né? Porque você vinha com a La Pupunha, que é um coletivo, né? É um trabalho coletivo. E aí vim para a carreira solo, pensar a música para a carreira solo é totalmente diferente, imagino eu. Não sou, né, da área, mas imagino que seja totalmente diferente. Como que você decide? Não, eu quero vir para a carreira solo, quero experimentar isso. E dentro desse trajeto de estar na carreira solo, pensar um EP, né? Porque a gente pensa assim, o EP ele é como se fosse a construção de um espetáculo, a construção de um produto que você tem que pensar começo, meio e fim. Como que você pensa nessa construção? Você para analisar todo esse trajeto que você deseja, onde você quer conduzir o seu público dentro do EP, como que você começa, por exemplo, né? A gente pensa geralmente na construção, eu falo que é como se fosse um banquete, quando você vai servir, você pensa no prato principal,
você pensa você pensa na entrada, aí você pensa no prato principal e você pensa na sobremesa também. Então eu acho que essa construção de um EP, você acaba pensando nisso, como que eu vou dar a entrada para o meu público, qual é o prato principal que eu vou servir e qual é a sobremesa disso tudo, entendeu? Quem sabe até um cafezinho no final, não sei. Então a gente pensar nessa construção do seu EP. Eu queria saber como que você pensa isso, como que você pensa essa construção. Taurinos gostam muito dessa analogia. Gosta? Gostei muito dessa analogia, vou começar a usar isso aí direto. Então vai segura, André, segura, que a gente vai contar no próximo bloco aqui. O André Coruja vai contar pra gente como é que ele serve esse banquete ao público dele aí. E fica com a gente, com mais André Coruja, contando um pouquinho aqui da sua história musical, sua trajetória musical. Não perca, que tá incrível. Até mais!